Deus é bom. Então hoje, queridos, nós vamos para a nossa terceira aula. Nós estamos estudando todos os livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E hoje nós vamos na nossa aula de número 3. Na verdade, a aula 1 foi a introdução, nós fizemos um apanhado geral ali na palavra do Senhor. A nossa aula 2 foi o livro de Gênesis e hoje a nossa aula 3 no livro de Êxodo. Você vai observar quando eu enviar o PDF para você, nós vamos enviar o PDF para você aí, você vai perceber que lá está a aula 2, mas é a aula 3, tá bom? Foi um erro na hora de digitar eu coloquei aula 2, mas é aula 3. Vou procurar fazer essa correção no PDF antes de enviar então para vocês. Então, livro de Êxodo, para você que está chegando aí agora, é o nosso estudo bíblico. Lembrando que nós vamos colocar esse estudo bíblico, nós vamos cortar aquela parte do louvor, e lá é colocado só o estudo bíblico, nós vamos colocar o estudo bíblico lá no YouTube, no canal da Igreja Batista do Alphaville. E nós estamos organizando aqui, queridos, para nós estamos tentando, na verdade, voltar, aos poucos a gente vai organizando para tentar voltar à plataforma YouTube, porque a gente alcança mais pessoas. Por isso nós estamos melhorando aqui o equipamento e, infelizmente, o computador eu consegui pegar com o irmão Marlon Bruno, 5 horas da tarde. Então, foi corrido. Mas, glória a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. O tema, a Bíblia, aula 3, o livro de Êxodo. Queridos, começando com esse título, o título do livro, Êxodo. Êxodo é uma palavra que vem do grego, significando saída ou sair. E foi assim chamado porque justamente registra a saída do povo de Israel do Egito. Tá bom? Então, este é o título do livro. Êxodo, porque a palavra êxodo significa saída, é uma palavra que vem do grego. Tá? Êxodo vem do grego, significa saída, e esse livro vai registrar justamente a saída do povo de Israel do Egito. O tema deste livro, a gente observa que lá no livro de Gênesis, nós tratamos do princípio da redenção. Lembra que eu falei lá no livro de Gênesis do Cordeiro que morreu, já tipificando Jesus? Aqui no livro de Êxodo, nós vamos ler sobre a marcha da redenção. Então veja a diferença. Livro de Gênesis, o princípio da redenção. Livro de Êxodo, marcha da redenção. A ideia central aqui do livro de Êxodo é a redenção pelo sangue. É a ideia central do livro de Êxodo. A redenção pelo sangue. Então, em torno dessa ideia, concentra-se a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e tendo acesso a Deus pelo sangue. Essa redenção se apresenta suprindo todas as necessidades daquela nação. Oprimido pelos egípcios, Israel necessitava de libertação e Deus, ele provê essa libertação. Tendo sido salva, a nação necessita então de uma revelação de Deus para orientá-la na conduta, na sua vida de adoração, na sua nova vida ali. Então Deus faz o quê? Deus dá a lei. Convencidos do pecado, pela santidade da lei, os israelitas sentem a necessidade, então passam a sentir a necessidade de purificação. E Deus provê os sacrifícios. Tendo uma revelação de Deus, o povo sente a necessidade do quê? De um culto à pessoa de Deus. E Deus lhe dá o quê? O tabernáculo. E estabelece o sacerdócio. Então tudo isso nós vamos ver aqui no livro de Êxodo. Deus provê a libertação quando o povo precisava. Deus provê a lei, porque o povo precisava de orientação. Deus proveu os sacrifícios, porque o povo, convencido do pecado, sentiu necessidade de ser purificado. Então Deus proveu o sacrifício para o povo ser purificado. O povo teve a revelação de Deus e sentiu o desejo de adorar. Deus estabeleceu o tabernáculo e o sacerdócio. Tudo isso nós vamos encontrar no livro de Gênesis.
Qual é, ou melhor, quem é o autor do livro de Gênesis? Moisés. Moisés. Glória a Deus. E esse livro, qual é a esfera de ação? Ou seja, onde ele começa e aonde ele termina? O livro de Êxodo. Ele começa com um povo escravizado, habitando numa nação idólatra, lá no Egito. Ele começa aí e termina com um povo redimido, habitando na presença do Senhor. Então, queridos, na verdade, Êxodo conta a história da minha vida. Êxodo conta a história da sua vida. Nós começamos escravizados no pecado. E hoje, nós estamos habitando na presença de Deus. Hoje nós somos um povo redimido. Antes nós éramos escravos. Hoje nós somos livres. Então o livro de Êxodo conta a nossa história também. A nossa saída do Egito, do pecado. E a nossa remissão, redenção e a nossa habitação na presença de Deus. Vamos falar do conteúdo deste livro. O conteúdo desse livro. Eu dividi esse livro em 5 partes. 5. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 2. Primeira parte, capítulo 1, capítulo 2. A segunda parte, capítulo 3 ao capítulo 15, versículo 21. A terceira parte vai do capítulo 15, verso 22 ao capítulo 18. A quarta parte vai do capítulo 19 até o capítulo 23. E a quinta e última parte vai do capítulo 24 ao capítulo 40. Amém, igreja? Glória a Deus. Então veja bem que vamos falar do primeira parte aqui do conteúdo. Ou seja, capítulo 1 e 2 fala de Israel no cativeiro. Queridos, é interessante que você abra a sua Bíblia. Interessante que você abra aí no livro de Êxodo e vá acompanhando comigo para você entender melhor. Glória a Deus. Eu gostaria até que o irmão Alex me passasse ali o meu celular, que eu gosto de acompanhar os irmãos, né, que estão participando aí. Eu sei que hoje passaram por uma prova, mas nós estamos juntos aqui. Glória a Deus. Aleluia. Para me acompanhar os irmãos aqui. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Acha primeiro aí, querido, para mim aqui, porque não tá. Deixa eu ver aqui se eu consigo, para me acompanhar aqui os irmãos. Então, nesse primeiro ponto aí, já consegui aqui, glória a Deus. Já dou as boas-vindas aqui, quem está presente aqui, né, irmã Valcicleia, irmão Márcio Fabrício, irmã Hilda, irmã Rita Maia, irmão Willem, irmã Beth Uchoa, Bárbara, Francisco Xavier, Dalet, Ilza, glória a Deus pela presença de vocês aqui no nosso estudo bíblico. Então, queridos, aí nessa primeira parte do capítulo 1 e o capítulo 2, nós vemos aqui Israel no cativeiro. No capítulo 1, você vai acompanhando aí, vai falar da opressão de Israel. O povo estava sendo oprimido lá no cativeiro, na escravidão, no Egito. Já aí no capítulo 2, versículo 1 a 4, você vai ver sobre o nascimento de Moisés. No capítulo 2, versículo de 5 a 10, você vai ver a adoção de Moisés. Moisés foi adotado lá pela filha de Faraó. No capítulo 2, versículo de 11 a 14, você vai ver o zelo precipitado de Moisés. Você vai ver aí. No capítulo 2, versículo 15, a fuga de Moisés. Depois que ele matou um egípcio, né, para defender ali um do seu povo. E no capítulo 2, versículo 16 a 22, você vai ver o casamento de Moisés. No capítulo 2, versículo 16 a 22. Então dei para você aqui o esboço do capítulo 1 e do capítulo 2. Mas tem algumas coisas interessantes que nós notamos aqui sobre o livro de Êxodo, que eu quero chamar a sua atenção. Você sabia que muito antes de acontecer a escravidão do povo de Israel no Egito, essa escravidão já tinha sido profetizada lá no livro de Gênesis? Você sabia disso? Aí, ó. Quem sabia? Vamos ver quem sabia aqui.
Quem sabia disso, que já tinha sido profetizado? Deixa eu ver quem sabe aí. Glória a Deus, aleluia. Então, veja comigo que a escravidão do povo de Israel no Egito já tinha sido profetizada muito tempo antes. Lá no capítulo 15 de Gênesis, quem está me acompanhando aí, diga glória a Deus, aleluia aí, capítulo 15, vai lá, no livro de Gênesis aí, me acompanha, meu querido. Glória a Deus, capítulo 15 aí, aleluia. Cadê a irmã Andressa, que ajuda o povo aí nas referências? A Andressa faz falta. Então, queridos, aí no capítulo 15, o versículo 13, nos fala dessa profecia aí, ó. Olha essa profecia aí, que o povo seria escravizado. Capítulo 15, versículo 13, diz assim, ó. Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Querido, você está vendo que já tinha sido profetizado? Deus falou com Abraão. Abraão não era nem Abraão ainda, era Abrão que está aí, no capítulo 15 de Gênesis, versículo 12. Eu li com você o versículo 13. Então, você nota que já tinha sido profetizada a escravidão do povo. Deus na sua onisciência. Agora, o efeito que essa escravidão trouxe para esse povo, vamos ver? Aí, Êxodo capítulo 2, acompanha comigo aí, meu irmão. Vamos lá, manusear a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 2, glória a Deus. Êxodo capítulo 2, no versículo 23, nos fala do resultado da escravidão aí no meio do povo. Olha o que diz Êxodo 2, 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, ou seja, debaixo da escravidão. E por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então o povo estava sofrendo aqui. Esse é o resultado da escravidão. Queridos, esse é o resultado do pecado na vida da pessoa, leva a pessoa ao sofrimento. Isso aqui nada mais representa do que isso, do que sofrer no mundo distante de Deus. E sabe qual o resultado da escravidão de Israel? Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, o versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você pergunta, pastor, mas eu não entendi. Como é que isso aí pode ser o resultado da escravidão? Queridos, porque por causa da escravidão, por causa do sofrimento, o povo voltou a clamar ao Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós estamos vivendo aí uma época onde as pessoas lembraram de Deus, né? Estão clamando agora ao Senhor, pedindo oração. Quem não orava está orando, quem não jejuava está jejuando. Está todo mundo entrando aí na batalha. Resultado da luta. A luta nos aproxima mais de Deus, nos leva a clamar. E se nós clamarmos, nos diz a palavra, nós vamos ser salvos. Glória a Deus. Aqui vai mais uma pergunta para você. Por que Moisés não se esqueceu do seu povo e do seu Deus enquanto recebia educação no Egito? Vamos ver por quê? Vamos ver? Olha, lá em Hebreus, vamos primeiro ler em Êxodo capítulo 2. Vamos aqui primeiro em Êxodo. Êxodo capítulo 2. Êxodo capítulo 2. O versículo, aleluia. Êxodo capítulo 2, o versículo de 6 a 9. Olha o que diz aqui. Fala sobre o nascimento e educação de Moisés. Versículo 6. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou, olha o que está aí no texto, chamou a mãe do menino. Então veja que Moisés foi criado pela sua própria mãe. E você acha o que é que a mãe dele ia ensinar para ele? O caminho do Senhor. Ensina a criança o caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Então,
foi a própria mãe de Moisés, nós vamos ver aqui o nome dela certinho já já, que criou Moisés. Veja o versículo 8, diz, a mãe do menino. Versículo 9, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, falou para a mãe do menino, leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Olha que maravilha. Então, a mãe de Moisés, para fugir lá da morte dos primogênitos que o Faraó tinha determinado, colocou Moisés no cestinho. Moisés foi no rio Nilo, chegou até onde a filha do Faraó estava. A filha do Faraó pegou o cestinho, viu o menino, disse, e sentiu compaixão do menino, disse, esse aqui é filho dos hebreus. A empregada da filha do Faraó falou, você quer que eu chame uma empregada para cuidar desse menino, uma babá? E a filha do Faraó falou assim, pode chamar. E aquela empregada chamou quem? A mãe do menino, a própria mãe que o criou. E olha que interessante, ela é uma mãe que criou o próprio filho e ainda recebeu para isso. Porque a filha de Faraó disse assim, ó, vou pagar um salário para você, pagar-te-ei o teu salário. Olha que, como quando Deus está na situação, o que ele faz? A mãe continua sendo mãe ainda, recebia por isso. Agora veja aqui, no capítulo 6, versículo 20, vamos ver, se você não tem curiosidade aí, eu quero fazer uma pergunta, vamos ver quem vai ser o primeiro a me responder. Qual o nome do pai e da mãe de Moisés? Não sei se foi a minha internet que parou, mas os comentários pararam aí? Parou aqui na Ilza o comentário. Ó, a pergunta, quem é o pai de Moisés? Quem é a mãe de Moisés? Vamos ver quem vai me responder aí. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem vai me responder aí? Glória a Deus. Queridos, veja no capítulo 6 aí de Êxodo, nós vamos já já achar a resposta aí. Capítulo 6 de Êxodo. Glória a Deus. Capítulo 6 de Êxodo nós vamos ter resposta, já que ninguém respondeu aí, ou o meu aqui não atualizou. Olha o que diz aí. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, e lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Arão foram 137. Então veja, o pai de Moisés, Arão, a mãe, Joquebede. Beleza? E tem uma outra curiosidade aí no texto, se você não prestou atenção. Joquebede era tia de Arão. Prestou atenção aí? Então vamos lá. Vamos aprender mais aqui. Os 40 anos de peregrinação no deserto ensinaram o que para Moisés? Vamos ver lá em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Glória a Deus. Atos capítulo 7, versículo 25. Olha o que diz aí, olha o que Moisés aprendeu nos 40 anos lá no deserto. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Infelizmente, durante os 40 anos de peregrinação, foi isso que Moisés entendeu, compreendeu lá no deserto. Deus querendo ensinar o povo, mas o povo não estava a fim de aprender. Ninguém respondeu. Ninguém me respondeu aqui, ou então não está atualizando aqui. Vamos para o nosso segundo ponto aqui, queridos. Nosso segundo ponto. Israel redimido, do capítulo 3 ao capítulo 15, versículo 21. Glória a Deus. Agora voltou aqui, deixa eu ver quem tinha respondido. Não, não vi ninguém respondendo aqui. Glória a Deus. Isso aqui não está atualizando, não. Só um minutinho. Glória a Deus. No capítulo 3 ao capítulo 15, versículo 21 aí, meu querido. Glória a Deus. Aleluia.
nós vemos aí então, vamos fazer aqui rapidinho o esboço aqui do texto aqui, glória a Deus, para você entender aqui o capítulo 3 até o capítulo 15, versículo 21. O capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 28, fala da chamada e da comissão de Moisés. No capítulo 4, versículo 24 a 31, a partida para o Egito. No capítulo 5 e 6, o conflito com Faraó. No capítulo 7 a 11, as pragas. No capítulo 12, a Páscoa. No capítulo 13, a partida do Egito. E no capítulo 14 ao 15 e 21, a travessia do Mar Vermelho. Então, queridos, a gente nota aí grandes milagres, grandes ensinamentos, grandes maravilhas aqui no livro de Êxodo. Veja a grandeza e o caráter sobrenatural da libertação de Israel. Queridos, eu quero dizer para você que o dia que você foi liberto também foi sobrenatural. A gente às vezes olha lá para o povo de Israel no Egito e fala, nossa, foi sobrenatural a libertação deles ali, eles tiveram que atravessar um mar de dificuldades. Mas você também, ao ser liberto pelo poder de Jesus Cristo, você teve que também enfrentar um mar de dificuldades, uma multidão que era contra você, dos teus inimigos e do nosso inimigo maior, o adversário. Então, veja que o livro de Êxodo conta também a história da nossa vida, porque afinal de contas nós também somos Israel. Então o propósito de Deus aqui, queridos, era ter um povo cujo testemunho ao mundo seria: eu fui salvo pelo poder de Deus. Esse era o propósito de Deus aqui no livro de Êxodo, e este é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. Dá um recado para o mundo: fulano foi salvo pelo poder de Deus, Israel foi salvo pelo poder de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, é isso, por isso tão importante nós estudarmos este livro maravilhoso, esse livro lindo. E mais, queridos, Deus, Ele desejou gravar na mente de Israel esse acontecimento, para que nos dias que viessem, se fossem dias de opressão, de provação, eles pudessem recordar que Deus é o Deus que faz maravilhas, que Jeová é salvação, que Jeová é o Senhor. Então, meu querido, eu digo para você, é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Para quando nós tivermos que enfrentar luta, as provações que o povo teve que enfrentar, lembrar, Deus já me fez atravessar um mar, Deus já me fez comer no deserto, Deus já me fez andar pelo deserto e não ser queimado pelo sol, andar no escuro e ser iluminado porque havia uma coluna de fogo ali. Então, queridos, aqui no Velho Testamento, a libertação de Israel da terra do Egito é um exemplo clássico do poder de Deus. Mas hoje, um exemplo clássico do poder de Deus é na pessoa de Jesus Cristo, aonde você foi salvo, foi liberto. Outra lição que nós tiramos aqui de Israel redimido, você também é Israel redimido. É necessário que expliquemos então aqui, queridos, uma certa dificuldade que muitas pessoas têm. Muitos tropeçam aqui, nesse ponto aqui, quando chega naquela questão do fato de Deus ter endurecido o coração de Faraó e em seguida castigando. Tem gente que pensa assim, poxa, mas por que Deus fez isso? Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Né? Algumas pessoas se questionam acerca disso. Mas, queridos, vamos aprender aqui de uma vez. Primeiro, nós vamos observar que foi o próprio Faraó que endureceu o seu coração. Veja em Gênesis capítulo 8. Êxodo, melhor dizendo, né? Capítulo 8. Êxodo. Capítulo 8, o versículo 15. Olha o que diz.
Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então, foi Faraó que endureceu o coração, foi Deus que endureceu o coração, partiu dele. Veja o versículo 32. Mas ainda esta vez endureceu o Faraó o coração e não deixou o povo ir. Então, a gente não pode atribuir a Deus aqui. Então, quando diz que Deus endureceu o coração de Faraó, é da mesma forma que o evangelho hoje endurece o coração daqueles que rejeitam. Você já parou para observar que aquele que rejeita o evangelho, ele também está com o seu coração endurecido? Aí a pergunta, é o evangelho que endurece o coração da pessoa ou é a pessoa que endurece o seu coração ao ouvir o evangelho? Então, quando Deus falava com Faraó, ao invés de ouvir, ele endurecia o coração. Ele endurecia. E hoje as pessoas escutam do evangelho e rejeitam. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que o evangelho para muitas pessoas é salvação. Mas diz também que o evangelho para muitas pessoas é morte. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 e 16. Lá em Atos, capítulo 19, versículo 9, nos fala que depois que o apóstolo Paulo pregou, as pessoas, ao invés de abrir o coração, foi endurecer o coração. Aí foi Deus que endureceu o coração das pessoas? Foi o apóstolo Paulo o responsável por endurecer o coração das pessoas? Lógico que não. Não. A culpa estava com as pessoas que repeliram a mensagem. O mesmo aconteceu lá no caso de Faraó. A mensagem de Deus foi simplesmente a ocasião do endurecimento do seu coração. E ele se recusou a obedecer a mensagem. Isso aí foi a causa do endurecimento do seu coração. É assim a forma correta de entender. Outro ponto aqui, nesse ainda do 2, do Israel redimido. A Páscoa, um evento importantíssimo aqui. A Páscoa apresenta alguns tipos maravilhosos aqui da nossa redenção. Primeiro, o que tipifica, uma pergunta aí, o que tipifica o Egito? Vamos ver quem vai conseguir me responder dessa vez. A pastora me deu o celular dela aqui, mas não está nem conectado aqui. Cadê meu pai? Como é que acha aqui? Põe aqui para mim, meu filho. Eu quero que você me... Logo hoje que eu quero a participação, eu não estou conseguindo aqui. Aleluia! Então, vamos lá. O que tipifica o Egito? Vamos ver quem vai me responder aqui. E tem aqui na palavra. Vou responder para você aqui na palavra. Enquanto alguém... Vou dar um tempinho para você encontrar aí. Atualizou? Glória a Deus, muito obrigado, meu jovem. Esse menino é uma bênção. Agora eu estou conseguindo. Olha a Andressa aí, ó. Pronto. Glória a Deus. A Andressa aqui ajuda muito. Romanos capítulo 6. Ainda ninguém respondeu, né? Deixa eu esperar mais um pouquinho. O que tipifica o Egito? O Egito significa o quê? Deixa eu dar um tempinho aqui, o pessoal responder. Glória a Deus, aleluia. É a pessoa que endurece o coração, está dizendo aqui a irmã Ilza, é verdade. O irmão Mateus foi o primeiro a responder. O Mateus Rogério está dizendo aqui que o Egito tipifica o mundo, o sistema. Né? Eu estou falando aqui do Egito, tá bom? O que tipifica. E vamos confirmar então. Romanos capítulo 6, versículo 17 e 18. Olha aqui, ó. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então o Egito significa, para dar a resposta completa, um mundo de pecado, um mundo sem Deus. Segunda pergunta que vai para vocês aí, vamos lá, se liga aí no estudo. Segunda pergunta, o que tipifica o cordeiro? O cordeiro lá da Páscoa simboliza quem? Essa aí os meninos do OANSE sabem. O cordeiro tipifica quem?
Logicamente, Jesus Cristo, João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue aspergido nas portas das casas. Lembra que lá na Páscoa eles aspergiam o sangue na porta da casa? O que isso significava? Tipifica o que para nós isso aí? A resposta está lá em 1 Pedro capítulo 1. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder aí. 1 Pedro capítulo 1. Aleluia. Mateus Rogério e a irmã Ilza estão espertos hoje no estudo bíblico. Glória a Deus, aleluia. Isso é importante. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, vai falar o que significa o sangue aspergido na verga das portas. Essa pergunta é boa, hein? Deixa eu chegar pertinho aqui. Fico muito pertinho, irmão Alex, aqui. Como é que fica aí? Glória a Deus. O que significa o sangue aspergido na porta da casa dos irmãos aí? Lá do povo hebreu. O que significa? Glória a Deus. Só não cheguei mais perto porque o fio não vai mais. Eu quero ouvir você respondendo. Agora eu sumi. Eu quero ouvir você me responder. O sangue aspergido lá na porta da casa dos hebreus. Significa o quê, irmãos? Está lá em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. O que significa então? Vamos lá? Olha aqui, ó. Olha o que diz aí para nós aí, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Queridos, o sangue aspergido lá na porta da casa dos hebreus, é o sangue de Jesus Cristo que tem que ser aspergido, mas não é na porta lá da sua casa, é no seu coração, na porta do nosso coração. É isso. É assim que tem que ser. Então, esse é o significado do sangue aspergido lá na porta, que livrou o povo da praga, da morte. Se o sangue de Jesus Cristo estiver passado sobre a tua vida, você vai ser livre da praga, vai ser livre da morte também. Vai passar Covid-19, vai passar tudo isso aí e vai passar por cima. A palavra Páscoa significa passar por cima. Aonde tinha o sangue, a praga passava por cima. E o sangue de Jesus Cristo já foi passado sobre a tua vida. Então, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa, na tua tenda. Agora vai outra pergunta. O que significa o pão asmo? Pão asmo. Vou dar a dica. 1 Coríntios 5:8. A dica aí, ó. Significa o pão asmo. 1 Coríntios 5:8. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ler então. O significado do pão asmo. Pão asmo, aquele pão sem fermento, irmão. Parece massa de pizza. O povo teve que comer. Olha o que diz aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Eu vou ler o versículo 7 e 8. Diz assim, ó. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, pão asmo significa o quê? Livre, é que não tem fermento. E o fermento significa o quê? A contaminação. Significa o quê? A maldade, a malícia, o pecado. Então, pão asmo significa o quê? Sinceridade, significa verdade. Purificação, está livre da contaminação, está livre do fermento. E a passagem pelo Mar Vermelho, irmão, significa o quê? A passagem pelo Mar Vermelho significa o quê? Quem vai responder? Será que vai ser o Mateus de novo? Luiz Felipe. Ah, legal, Luiz Felipe participando com a gente aí. Luiz Felipe, me responde essa aí. O que significa a passagem pelo Mar Vermelho? O que significa? Vamos lá. Vou esperar o Luiz Felipe ali um pouquinho. Vamos ver quem vai me responder essa. O Mateus falou aqui, não sei não, ó. Vai aprender hoje. É por isso que estamos aqui no estudo bíblico. Eita, glória a Deus. Esse Mateus é demais, esse menino, viu?
Glória a Deus. Então eu vou dar a dica para vocês, olha. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Teve um que falou aqui, fé. A irmã Ilza, eu posso arriscar? Pode, irmã, arrisca. Estamos aqui para aprender no estudo bíblico, irmã. Estamos aqui praticamente no presencial. Aproveita. Então, olha aí, ó, a passagem pelo Mar Vermelho, a dica, 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ver? 1 Coríntios, capítulo 10. Olha, teve aqui, ó, o Luiz Felipe. Você está na dúvida, mas é isso aí, está no caminho certo. Está no caminho certo. Ele colocou aqui o batismo, libertação. Estão no caminho aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim: olha, meus irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Querido, significa que quando o povo atravessou o Mar Vermelho, eles fizeram o quê? Eles deixaram uma vida antiga e passaram para o outro lado, rumo a uma vida nova. Quando você batiza, aí Luiz Felipe, você estava no caminho certo. Quando você batiza, você faz o quê? Você está deixando uma velha vida e está indo rumo a uma nova vida. O povo foi batizado lá no Mar Vermelho, né? E você também teve que atravessar o mar, teve que morrer. Aquela velha vida do Egito ficou lá para trás. Você atravessou o mar, você foi batizado. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Romanos capítulo 6 diz que no ato de sermos batizados, nós estamos morrendo para o mundo, nascendo para Deus. É o simbolismo disso aí. Tá bom, queridos? Vamos para o nosso terceiro ponto. São 5 pontos. Terceiro. Hoje nós começamos um pouquinho atrasado, mas eu, 35 minutos eu já estou mais da metade. Acelerei. Israel viajando ao Sinai. Aí vai do capítulo 15, versículo 22 ao capítulo 18. Quem está acompanhando aí, com a Bíblia aberta, dá uma beleza para mim aí, diga amém, estou acompanhando. Hoje eu estou interagindo bastante aqui. Glória a Deus. Aproveitando que a imagem ficou bonita, não ficou? Ficou a imagem bonita. Fiquei até mais bonito aqui nesses megapixels. Glória a Deus, né? Estou falando que devagarzinho nós vamos melhorando aqui. Aleluia. Então vamos lá. Israel viajando para o Sinai. Gente, é do capítulo 15, versículo 22 ao capítulo 18. Acompanha aí. Então vamos lá. Eu vou dar o esboço dessa parte agora aqui. Capítulo 15 nos fala de Mara. Mara não é uma pessoa, não. Mara é uma região lá, você vai ver no capítulo 15. Lá naquele lugar, as águas se tornaram amargas. Essa palavra Mara, você vai ver lá do hebraico, tem essa raiz aí, tá bom? Não estou falando para quem chama Mara, não fica triste não, tá bom? Mas é o que vem lá do hebraico, significa isso, amarga. Não foi eu que criei, beleza? Não fique triste comigo, irmã Mara, eu te amo. Só estou falando da palavra em hebraico. Águas amargas significa a palavra Mara. Quer ver? Vamos lá no capítulo 15 de Êxodo e vamos confirmar isso aí. Vamos ver se é mesmo. Cadê? Capítulo 15. Me ajuda aí, o povo aqui, ó. Pastora, o Alex, me ajuda aí. Aí, ó. Versículo 22 ali, ó. Logo o título já fala: águas amargas tornam doce. Tá vendo aí? Versículo 23, afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se Mara. Tá vendo que não sou eu que estou falando, Mara? Te amo, viu? Esposa do nosso querido irmão Mauri. Irmão Mauri, vai um abração aí para você. Ó, mas você tem um novo nome que está escrito lá no céu, lá, maravilhoso, né? Tá aí o significado aí. Vamos lá para frente. Elim, não é Eli, é Elim. Fontes e árvores, aí no capítulo 15. O deserto de Zim, e também fala do maná, no capítulo 16. Refidim, é o lugar lá onde a rocha é ferida, lembra? Moisés fere a rocha, capítulo 17. E tem a batalha contra Amaleque também. E no Sinai, no capítulo 18, a visita de Jetro. Beleza? Queridos, no terceiro ponto, é só isso aí.
Não tem como eu esmiuçar tudo, você tem que ler. Quarto ponto, olha, nós caminhando para o final. Israel recebendo a lei, capítulo 19 ao capítulo 23. Israel recebendo a lei. Vou dar o esboço para você desses capítulos aí, de 15, 19 a 23. Fala da subida de Moisés ao Sinai. Lembra que ele subiu lá? Israel recebendo a lei. Começa com ele subindo lá no monte, né? Para receber a lei. Capítulo 20, os 10 mandamentos. Talvez você, onde é que está escrito os 10 mandamentos? Eu nunca achei na Bíblia. Está lá no Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, tá? Abre aí para você ver e confere. Eu nunca li os 10 mandamentos. Leia, não adulterarás, não cobiçarás, não terás falso testemunho, não dirás falso testemunho, não terás outros deuses, imagens, ídolos. Leia lá. Êxodo capítulo 20, está lá os 10 mandamentos. E, além dos 10 mandamentos, tinha outra lei, a lei civil. Tinha a lei civil, Tinha o código civil lá do povo lá, está no capítulo 21, no capítulo 23. Queridos, observa que a Bíblia é base para muitas leis hoje, tá? A própria lei de Deus, os 10 mandamentos, é base para muita lei hoje. E a própria lei civil, a lei mosaica, também é base para muitas leis de hoje, dos nossos dias ainda, tá bom? Ainda aí, no capítulo 19, nós vamos ver a eleição, ou seja, a escolha de Israel. Deus escolheu sim Israel e fez uma aliança solene com Israel. E Israel, queridos, foi feita uma nação sacerdotal, separada de todas as nações, para poder ser instruída na verdade divina e finalmente poder levar luz a todas as nações. Então Israel foi separada para isso. Está no capítulo 19, versículo 5. Não dá tempo de eu ler tudo. Do capítulo 20 ao capítulo 23, você vai ver então a legislação de Israel. Você já sabe que tem a lei de Deus e tem a lei mosaica também, a lei civil. Por exemplo, nos 10 mandamentos não fala que a mulher que adulterasse tinha que ser apedrejada. Isso era a lei civil, a lei de Moisés. A mulher que cometesse adultério deveria ser apedrejada, morte por apedrejamento. Isso estava na lei de Deus? Não. Estava na lei civil do povo. Mas, na verdade, o desejo de Deus era que ele governasse Israel. Por isso, Israel era uma teocracia, onde Deus era o governador, Deus era o chefe de Estado. E a base do governo de Deus eram os 10 mandamentos. A gente pode considerar então os 10 mandamentos a constituição da República Federativa de Deus. Pronto, vamos dizer assim. A constituição das tribos, de Israel, a constituição do Estado de Israel, como Estado teocrático, Deus no governo. Então, o que representam os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos representam a vontade de Deus, a norma pelo qual ele deseja governar, ou desejava governar os seus servos. Agora, queridos, vamos aprender aqui. Se liga aí. Liga para você me ajudar nessas perguntas aqui. Eu tenho algumas perguntas que você vai me ajudar. Nesse quarto ponto. No quinto ponto eu não tenho pergunta nenhuma. No quarto eu tenho aqui. Hoje foi o dia das perguntas. Primeira pergunta. Quando o povo viu a lei, soube da lei de Deus, o que é que o povo de Israel propôs fazer? O que o povo propôs fazer? A resposta está em Êxodo, capítulo 19. Olha o que o povo disse. Diante da lei de Deus. Êxodo capítulo 19, o versículo 8. Olha o que o povo disse. Então o povo respondeu todos a uma. Tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Queridos, aí eu fico a pergunta para você. Diante dos 10 mandamentos, o povo diz, tudo que o Senhor falou, faremos. Será? Será que o povo podia fazer isso, cumprir os 10 mandamentos? Alguém conseguiu cumprir? O povo podia fazer esse compromisso aqui com o Senhor, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. Hoje tem gente fazendo isso aí também, né? Senhor, eu assumo compromisso contigo. Conta comigo, Senhor. Eu vou ser dizimista fiel na casa do Senhor. O primeiro é teu, Senhor.
Quantos compromissos nós fazemos com Deus e falhamos? O povo de Israel fez o mesmo compromisso. Vou cumprir os 10 mandamentos. Mas veja lá em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas 2, verso 16 diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pronto. Então o povo fez um compromisso sem ter condições de cumprir. Por que eles não iam conseguir cumprir? Por que eles não iam conseguir cumprir? Vamos ler? Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo nos dá uma ajuda boa aqui, ó. Romanos, no capítulo 7, o versículo 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, Romanos 7, 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, o povo de Israel assumiu um compromisso que eles não podiam. A lei de Deus, ela é espiritual, ela está falando, veio de Deus. Como é que um homem carnal ia cumprir toda a lei? Talvez você já está se perguntando, uai, pastor, então por que Deus deu a lei sabendo que ele não ia conseguir cumprir? Eu vou responder essa aí também. Hoje eu estou respondendo um bocado de coisa que você tinha dúvida. Tá aí, por que Deus mandou a lei se Deus sabia que o homem não ia conseguir cumprir? De fato, ninguém conseguiu cumprir a lei. Vamos saber que só um conseguiu. Você já deve desconfiar quem foi que cumpriu toda a lei, né? Sem tropeçar em nenhum ponto. Só teve um. Eu que não fui. Por quê? Porque nós somos pecadores. E a lei, ela é totalmente espiritual. Ela vem direto de Deus. Veja, também o apóstolo Paulo nos diz aí no capítulo 8, aí pertinho, versículo 3, olha o que é que ele diz. Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus a carne e o pecado. Está vendo? O homem não consegue cumprir a lei. O apóstolo Paulo diz em outro texto, aquele que quer cumprir toda a lei e tropeçar em um só ponto, se torna culpado de todos. Agora, eu vou para aquela pergunta. Se o povo de Israel não podiam guardar a lei, por que essa lei foi dada? Ah, quem responder essa aqui para mim, eu vou dar um diploma, você já é quase um teólogo. Vou te dar um diploma, eu vou assinar. Por que eles não podiam guardar? Se eles não podiam guardar a lei, por que a lei foi dada? Vamos para a resposta. Está tudo aqui na palavra. Resposta. Ninguém vai ganhar um diploma pelo jeito. Deixa eu contar até 10. A irmã Zenilda, seja bem-vinda, Zé, minha amiga, está aqui no estudo bíblico. Glória a Deus, aleluia. Mateus, vixe, sei não, pastor. Perdeu o diploma, Mateus. Diploma de teólogo você ia ganhar já, olha, sem passar pela faculdade, já pensou? Se eles não podiam guardar a lei, por que a lei foi dada, então? Explica essa aí para mim. Explica, irmão Alex. Explica aí, Tiago. Explica aí. Pastor, explica aí. Pastor não vale. Explica aí, Felipe. Explica, Guilherme. Vamos para a explicação? Romanos capítulo 3. Agora não vale mais responder, tá? Que eu já estou dando a referência. Mateus ficou chateado. Mateus ficou chateado aqui porque não conseguiu responder a tempo, mas fica para a próxima, Mateus. Romanos capítulo 3 vai começar a dar a resposta aqui para nós. Porque eles não podiam guardar a lei, porque a lei foi dada. Olha aqui, ó. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20, olha o que diz. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para quê? Aí você já sabe por que a lei foi dada, ó. Para que se calhe a boca e todo mundo seja culpável diante de Deus. Deus, ele provou para o ser humano que ele é pecador, que ele falha. Deus provou para o ser humano isso quando deu a lei. Cadê o Luiz Felipe acertou para mostrar a pecaminosidade do seu coração.
Por 2 segundos você perdeu o diploma. Mas você vai receber um abraço do pastor pessoalmente depois da pandemia. Eita, glória a Deus, aleluia. Felipe Barreto, você está de parabéns. A pastora está falando aqui, ó, e você respondeu no tempo certo. Parabéns, você é um teólogo mirim. Um teólogo mirim. Gente, uma salva de palmas aí, ó. Bata palmas aí para o Luiz Felipe de Souza Paz Barreto. Aí, palmas para o Luiz Felipe. Uau! Muito bom esse menino, viu? Glória a Deus. Então, olha, a lei foi dada para que se calhe a boca do ser humano. E ele reconheça, eu tentei, eu não consegui não, eu sou pecador mesmo. Veja o versículo 20. Visto que ninguém será justificado diante da lei, por obras da lei, em razão de que a lei vem do pleno conhecimento, porque em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, quando a pessoa olha a lei, ele conhece o pecado, e ele tem que reconhecer, eu sou pecador, porque eu cobicei, eu menti, eu dei falso testemunho, eu coloquei outras coisas na frente de Deus, eu tive mais de escultura, e etc. Todo mundo batendo palma aí, palma para esse garoto. Aí Anselmo ficou feliz, hein? Aí todo orgulhoso, a Mari feliz, muito. Marilene está dizendo good. É isso aí, a mamãe toda orgulhosa do filhão teólogo. Mas vamos mais, ó. Olha o que diz aí Romanos capítulo 5, versículo 20. Também, por que eles receberam a lei, e se eles não podiam guardar, por que a lei foi dada? Romanos 5, 20 diz assim, ó. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A lei vem para mostrar o erro, mas onde abundou, para mostrar o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Gálatas 3, 24, olha o que diz também, Gálatas 3, versículo 24, diz assim para nós, ó. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando fala aqui, irmão, a lei nos serviu de aio, você que veio do interior, não é alho, não é alho. Alho é tempero de comida. E quando eu falei a lei serviu de aio, tem gente que pensa assim, olha, sabia que a lei servia para temperar a comida, não? Não, você que veio do interior, eu também vim do interior da roça, não é aio, de alho. Alho é outra coisa. Aio significa escudo. Aio significa apoio. Então a lei substitui a palavra aio aí por apoio. De maneira que a lei nos serviu de apoio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Por quê? Pela lei a gente cala a boca e reconhece que é pecador e que precisa de Deus. E se precisamos de Deus, só um pode nos livrar do pecado. Quem é? Jesus Cristo. Só Jesus Cristo pode nos libertar do pecado. Quais 2 lições principais que a lei ensinava? Essa é muito fácil, não ganha diploma de teólogo, mas ganha um beijo do pastor e vai ganhar aplauso aqui. A pergunta é, quais as 2 principais lições que a lei ensinava? Gente, essa é muito facinho. Quem vai responder essa aí? As 2 principais lições que a lei ensinava, irmão, está na Bíblia, mas essa aí você sabe de qual? Hã? Qual o principal? Vou esperar um pouquinho. Enquanto o Tiago vai trazer uma aguinha ali para o papai. Tá tocando a musiquinha. Quem vai responder essa? Quais os principais? Quais as 2 principais lições que a lei ensinava? Quem vai responder aí? Vou aguardar um pouquinho. Enquanto isso, glória a Deus, aleluia. Deus é tremendo, Deus é poderoso. O Mateus falou que não matar. Não é. Errou. Mateus errou. Um beijo para você, porque você participa muito. Menino interessado nas coisas de Deus. Mas não é matar, Mateus. Não é. Não é. A Marinalda quase acertou. Quase acertou. Ela colocou aqui, ó, amar a Deus e não matar. Quase.
Quase. Gente, está no caminho. Amar a Deus. Luiz Felipe de novo acertou. Amar a Deus e o próximo. Gente, o resumo está aí. É nisso aí. Jesus falou o quê? Ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a si mesmo. Essas são as duas principais lições que a lei traz. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mais uma vez, somos obrigados a aplaudir o Luiz Felipe Barreto. Está demais esse menino. Olha o que diz Mateus capítulo 22, versículo 37 até o versículo 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quem falou isso foi Jesus. Ponto final, acabou. Fecha a conta, passa a régua. Pastor, não tem. Jesus falou que depende de tudo isso aqui. Toda a lei depende disso. Então, como é que nós podemos cumprir? Como nós podemos então cumprir a lei? Tem como? Romanos capítulo 13, versículo 8 a 10. Olha o que diz, Romanos 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Está vendo? Você quer cumprir a lei? Começa amando o seu próximo. Quer dizer, é uma questão de lógica. Se você ama o seu próximo, você vai matar? Se você ama o seu próximo, você vai roubar? Se você ama o seu próximo, você vai cobiçar? O apóstolo Paulo, começa amando o teu próximo, você está cumprindo a lei. Versículo 9. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é... O apóstolo Paulo fala aí que é possível cumprir, gente. O cumprimento da lei é o quê? Quem vai colocar aqui essa palavrinha? Coloca amor, é o cumprimento da lei. Então, aí vem outra pergunta. Como podemos adquirir o amor? Como nós adquirimos esse amor? Como? Eu sei que o amor cumpre a lei. Mas como eu vou... Onde que eu encontro esse amor? Romanos 5,5 fala onde é que você encontra. Romanos 5,5. Olha o que diz aqui, ó. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, onde é que a gente adquire esse amor? Pelo Espírito Santo de Deus. Quem quer amor aí, diga: Espírito Santo, derrama amor sobre a minha vida. Espírito Santo, eu quero estar no centro da tua vontade, do teu querer. Derrama amor sobre a minha vida. Gente, eu vou dar um exemplo do que é amor. Eu vou me usar como exemplo do que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu vou dar exemplo essas lives que eu estou fazendo aqui. Irmão, você não tem noção do quanto eu me esforço para levar o melhor para você. Primeiro, para Deus. Eu passei aqui segunda, terça e quarta. E junto comigo o Alex Polenes. É aquele menino da mesa de som. Caladinho, quase não conversa, mas pensa no menino abençoado. Irmãos, aqui, o tempo inteiro a gente orando, clamando: Senhor abençoa, Senhor vai na frente, porque a gente quer o melhor para Deus. Eu falava para ele: Alex, se você quiser ir para casa, você pode ir. Ele dizia assim: não, pastor, eu quero ficar aqui, estou na casa do Senhor, tá ótimo. A pastora, o tempo inteiro intercedendo. Sem a oração da pastora, né, Alex? A gente não tinha conseguido, não. Tinha hora que a gente ligava para ela, falava: ora aí, minha filha, que o trem aqui não está indo. Tudo por amor a Deus. Primeiro porque eu quero fazer para Deus o melhor. E valeu a pena. Tá? Sabe, todo sacrifício, como disse Davi, eu não vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. E custou um preço alto para nós, né? Mas está valendo a pena, porque é para Deus. E eu te amo tanto que eu coloquei uma câmera para ter uma imagem melhor. Estamos tentando colocar um áudio melhor, porque nós amamos
vocês. Isso é amor ao próximo. Eu podia chegar aqui e fazer de qualquer jeito. Faz com um celular qualquer, faz de qualquer jeito e manda, cada um que se vire. Mas eu amo tanto a Igreja Batista do Alphaville, e eu falo isso pelo Espírito Santo de Deus, que eu quero para vocês o melhor. E eu digo, ainda não está bom, né, Alex? Nós vamos melhorar ainda. Estamos no caminho. Queridos, amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Querido, nós chegamos aqui na igreja, teve um dos dias que nós, aliás, foi 2 dias, né? Nós chegamos aqui 8 horas da manhã, ficamos até 10 horas da noite. Porque para Deus a gente tem que oferecer o melhor. Não tem que ser qualquer coisa, não. Se Deus deu para mim o melhor, o que é isso aqui para Deus? Nada. Não é nada. Eu posso fazer muito mais para Ele, ainda não vai ser nunca. Nós vamos pagar a dívida que nós temos com Deus. Nunca. Porque Ele ofereceu para nós seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E queridos, e quando eu venho aqui para oferecer o melhor, tentando fazer um estudo bíblico com amor, com carinho, e mesmo essa correria, eu tenho que preparar o estudo bíblico, com amor, com carinho. Eu observo aqui, tem uns erros de digitação, eu vou corrigir para depois mandar para você. Para você não ficar, olha, não estou achando essa referência. Vou corrigir, que eu já vi aqui que tem 3 erros, eu já vi aqui. Para mandar certinho para você, porque eu te amo. Tem um trabalho de mandar o estudo para as pessoas, para quem está no grupo Família Iba. As pessoas às vezes saem do grupo, fulano saiu do grupo, eu vou e mando no privado dele. Fulano saiu da igreja, eu mando até para quem não é da igreja. Recebe estudo bíblico. E eu sei que um dia essa palavra vai fazer efeito. E eu estou mandando porque eu amo aquela pessoa, eu sei que essa palavra pode fazer diferença. Queridos, é assim. Quem ama consegue sim fazer a vontade de Deus. Sob qual lei nós estamos então? Que conclusão que a gente pode chegar? Espera aí. Aquela lá nós não estamos. De que lei nós estamos? A palavra nos dá a resposta. Gálatas. Gálatas traz a resposta. Tudo aqui na palavra. Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, pastor Jean, o senhor e a pastora Cássia nos ama tanto. Obrigado por tudo. Ô, irmã Ana Lúcia, nós te amamos muito, minha amada. Mateus, Rogério, amar como você ama é o mínimo que eu poderia fazer. Olha aí. Glória a Deus, irmã Hilda, amamos vocês, pastores. Também amamos você, irmã Hilda, irmã Eliese, sua família, vocês são bênçãos nas nossas vidas. Irmã Caroline Matos, vai um abraço para você, para o meu amigo José Paroca, o Gabriel. Glória a Deus. Muito obrigado também por que vocês estão derramando amor sobre a minha vida também. A Zenilda está dizendo, amo vocês também. Nós também, Zenilda, você, o Wellington, Patrícia, Diogo, Cecília, família linda, maravilhosa, família de Deus. Glória a Deus. É isso, o povo de Deus é um povo que ama, é um povo que está cheio do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo, o amor. É o que vai ficar, gente. Nesse mundo aqui não vai ficar nada, vai ficar por último. Fé, esperança e amor, e o maior deles é o amor. Gálatas, capítulo 6, nos fala de que lei, nós estamos debaixo de que lei? Aqui vai dizer para nós, olha aí, ó, Gálatas 6, já estou terminando. Versículo 2, diz assim, ó, olha aqui a lei que nós estamos aqui, ó. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Tá vendo, irmão Alex? Você veio aqui me ajudar, não é? Você cumpriu a lei de Cristo, levando a carga uns dos outros. Quando você está ajudando seu irmão, quando você está ajudando a igreja, queridos, aquela hora que você veio para o mutirão, irmão Almir, quantas vezes você subiu e desceu de escada consertando lâmpada, pintando parede, arrumando isso, né? Até resolvendo problema de gato na igreja, né? Mas não é gato de energia, não, é gato mesmo. Estava virando uma criação de gato aqui, do bichinho mesmo, felino. Até isso, querido, quando você leva a carga do seu irmão, você está cumprindo a lei de Cristo. Esses dias eu recebi um irmão lá na minha casa que foi fazer um serviço, e ele falou, pastor, não precisa me pagar nada. Meu irmão, eu não podia deixar aquele irmão sair dali com a mão abanando. Ele se esforçou tanto, deu cãibra nele, em lugares inusitados.
E no final eu falei, meu irmão, está aqui a oferta para você. A oferta eu acho que era maior do que ele esperava. E ele ficou emocionado. E ainda falei, está aqui também. Você precisa, eu sei que sua família é uma família abençoada, humilde. Também vou levar para você essa cesta básica. Sabe, ele saiu dali renovado. Tive que emprestar uma camisa e uma bermuda. No final eu falei, fica com essa camisa. Fica com essa bermuda também. Você imagina como é que foi o esforço do irmão, que ele teve que pegar a roupa dele e levar numa sacola e ficar com a minha. Imagine se ele esforçou. Teve que subir no forro, irmão, entrar no forro lá de casa. E ele passou acho que umas 3 horas lá dentro desse forro para resolver a situação. Mas olha, levai as cargas uns dos outros. Deus honrou. E eu também vi que aquele fardo estava pesado para ele. Eu digo, não, irmão, pera aí. Isso é amor, e assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Quando você vê seu irmão sofrendo, quando você vê seu irmão passando dificuldade, o fardo está pesado em cima do ombro dele, vai lá ajudar a carregar. Isso é cumprir a lei de Cristo. Também no Evangelho de João, no capítulo 15, Evangelho de João, capítulo 15, fala, debaixo de que lei nós estamos? Capítulo 15, versículo 12, diz assim, ó, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Queridos, essa é a lei do crente. Pronto. Lei do crente. Amor. Ama a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo. Carregar o fardo do teu irmão. Você tem que ajudar. É isso. Essa é a nossa lei. Último ponto. Israel em adoração. Vai do capítulo 24 ao capítulo 40. Vou dar o esboço desse capítulo 24 ao 40. Olha aqui, ó. Primeiro, no capítulo 24 até o capítulo 31, Moisés recebe o modelo do tabernáculo. Tabernáculo, nós já fizemos até aqui na igreja, né? O átrio, lugar santo, lugar santíssimo. Deus deu um modelo para Moisés, tudo de um lindinho, até a cortina que ele tinha que usar, o tecido, detalhes. Você vai ler isso no capítulo 24 a 31 de Êxodo. No capítulo 32 ao versículo 34, vai falar aí da quebra da lei. Capítulo 32 de Êxodo, até o capítulo 34 vai falar exatamente disso aí. Da quebra da lei. Que quebra da lei foi essa? Não lembra não que o povo quebrou a lei por causa da idolatria? Bezerro de ouro? O povo que falou lá, vamos adorar. Aí teve bezerro de ouro. Teve depois mais um monte de coisa aí. O povo quebrou a lei várias vezes. E aí do capítulo 35 a 39 fala do tabernáculo, ou da construção do tabernáculo. O capítulo 40 fala já do tabernáculo pronto, erguido. Beleza? Esse é o esboço desse capítulo 24 a 40. No Monte Sinai, Deus então, queridos, estabeleceu uma relação especial com o povo de Israel. Através de Moisés, que foi o mediador, o povo de Deus, o povo redimido, foi unido com aliança com o Senhor Jeová. E Deus se tornou o Deus de Israel. E Israel se tornou povo de Jeová, povo do Senhor. E para que essa comunhão pudesse continuar, Deus ordenou a construção do tabernáculo. Êxodo 25, o versículo 8, deixa bem claro isso. Para a comunhão continuar, Deus falou, não, tem que ter um lugar assim. Êxodo 25, olha para você ver, 25, 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Comunhão de Deus com o povo. O tabernáculo, a palavra tabernáculo é uma palavra hebraica. Sabe o que significa? Morada. Onde Deus mora. Ia morar, ia habitar. Nós sabemos que Deus habita hoje em nós. Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. O apóstolo Paulo já nos diz isso. Nós somos o tabernáculo vivo de Deus. Nós somos o tabernáculo, mas nós também temos um lugar onde nós nos encontramos com Deus. Aonde? Na igreja. A igreja também, quando se congrega, é um tabernáculo. Por quê? Nós falamos, vamos para a casa de Deus. A igreja é chamada de casa de Deus. O lugar onde a gente se reúne também é o lugar congregacional. E é importante também, o apóstolo Paulo diz, não deixeis de congregar como é costume de alguns.
Hoje não está tendo como, mas estamos aqui online, estamos juntos. Logo, logo nós vamos, em nome de Jesus, dar notícia para os irmãos. Se pudermos voltar com o presencial, nós vamos estar avisando vocês em breve. Tenda da congregação que diz, ou tenda da reunião, está em Êxodo capítulo 29, versículo 42 e 43. Era o ponto de comunicação entre o céu e a terra, chamada de tenda da congregação ou tenda da reunião. Queridos, é tão gostoso quando a gente pode vir para a igreja. Aqui a gente sente o céu descer, a gente até canta, deixa o céu descer, liga. É mais fácil quando nós estamos congregados num lugar. Até para o Espírito Santo descer lá em Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então Deus gosta do povo junto. Que saudade. Nós tivemos o último culto presencial aqui, deu um número tão bonito de pessoas, pensando, agora nós vamos avançar. Volta de novo, não pode reunir. Mas, queridos, isso aí vai passar. E nós vamos voltar, poder novamente congregar, estarmos juntos, poder abraçar, poder beijar, porque aqui a palavra fala do beijo, do ósculo santo. Fala também, queridos, aí do tabernáculo do testemunho, ou tenda do testemunho. Êxodo 31, 18, 34, 29. Por que chama tabernáculo do testemunho ou tenda do testemunho? Por causa das tábuas da lei que foram colocadas na arca. Então essas tábuas foram chamadas de testemunho. Êxodo 31, 18 e 34, 29. Não dá tempo de ler. Isso testifica o quê? A santidade de Deus e o pecado do homem. Por isso, tenda do testemunho. E também chamado de santuário, ou lugar santo, né? Ou seja, um edifício separado para a morada de Deus. A gente sabe que esse edifício aqui, 10ª Avenida, é um lugar separado para também cultuarmos ao Senhor. Mas aí aonde você está, você também é separado. Você também é tabernáculo. Você também é morada de Deus. Agora, queridos, vamos falar a verdade. Eu sou morada de Deus. Você está aí na sua casa, você é morada de Deus. É legal, é gostoso você sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Mas vamos falar a verdade. Quando a gente está junto, o fogo não é mais alto? Quando a gente está junto, a unção não é maior? Eu me lembro do irmão Pedro Júnior, na última ministração dele, que ele disse, olha, uma brasa sozinha, uma lenha sozinha, ela pode até pegar fogo, mas quando ela junta com os outros, a fogueira é mais alta. E é verdade, como é gostoso, né? E crente gosta de estar junto, principalmente se tiver comida depois, no final. Ai, que saudade da célula. Oi, aleluia. Principalmente no final da célula que tinha comida também. Era gostoso sim, fala a verdade, comunhão, a gente abraçar, beijar, tudo isso vai voltar. Creia nisso. Encerramos aqui, queridos, o nosso estudo bíblico de hoje. Este foi o livro de Êxodo. Nós não vamos encerrar com um cântico hoje não, porque hoje, né, a gente teve inúmeros problemas. No próximo nós vamos ter mais louvor e vai ficar tudo de bom. Vou encerrar aqui dando uns abraços aqui para os irmãos, já dizendo, nós continuamos orando pelos pedidos de oração lá do grupo Família Iba, tá bom? E quem tem mandado também no nosso WhatsApp individual. Queridos, quero agradecer todos os irmãos que têm sido dizimistas fiéis. Irmãos, você não tem noção de como você tem carregado a carga. É o que nós falamos hoje, uns dos outros. Você entende que você é responsável por essa obra. Essa igreja, que essa casa, esse lugar aqui também é seu. E glória a Deus porque você entende isso. E você tem sido dizimista fiel, tá? Tá aí no Facebook, se você entrar lá, tem as contas da igreja. Lá no WhatsApp também tem, na descrição do grupo do WhatsApp. Continue dizimando, continue ofertando ao Senhor, deixa Deus te usar. Eu vejo que muitas pessoas testemunhando, pastor, durante essa pandemia, quando eu comecei a ser fiel com o Senhor, dízimos e ofertas, pastor, as portas se abriram para mim, eu estou ganhando 10 vezes mais, eu estou sendo abençoado, eu não sei o que está acontecendo, que minha renda está multiplicando. Eu disse, irmãos, por causa da tua fidelidade. Deus promessa, Ele falou, eu vou abrir a janela dos céus e derramar a bênção. Então, é isso que Ele está fazendo. Muito obrigado por você que tem sido fiel. Glória a Deus, porque nós não somos aqui de ficar fazendo cobrança. Irmão, dizima, fazendo apelo, não.
Porque Deus, pelo Espírito Santo, como nós falamos aqui hoje, tem derramado amor no teu coração. E tem derramado amor por esta obra. Amor também por este lugar. Que Deus continue te abençoando e te fazendo prosperar. Vai aqui então um abraço para a irmã Marisete Vetorazzi. Para a irmã Francisca Cerdeira. Para a irmã Beth Uchoa. Inclusive a irmã Beth Uchoa, vai um abraço especial. Você e a tua família, irmã, tem sido muito importante. Vocês têm sempre abençoado as nossas vidas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu sei que é por isso que vocês estão sendo abençoados cada dia mais e mais. Irmão Giovanni Marques Rosa, um grande homem de Deus, e a sua esposa e suas lindas filhas. Parabéns, querido, porque você é este homem de valor. A irmã Maria da Glória, que Deus te abençoe. Márcio Fabrício, saudade, meu irmão. E aquele peixe abençoado, aquele tambaqui, glória a Deus. O Mateus Rogério, vai um abraço para você. Ele está dizendo aqui, crente não bebe, mas come. Bebe também, irmão. E principalmente se for suco, tá? Refrigerante não. Irmã Ana Lúcia, um grande abraço. Thaís Araújo, um abraço para você, que Deus te abençoe. Irmã Hilda, irmão Roberto Amadeu, irmã Valcicleia, um abraço para você, minha amada, e para o irmão Carlinhos, grandes supervisores, povo abençoado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos orar, encerrando o nosso estudo. Um abraço para você também, irmã Fabiana, está dizendo que nos ama aqui, esposa do irmão Giovanni. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, te bendizemos por este tempo maravilhoso e que juntos estivemos na tua presença. Dê-nos um restante de semana abençoado e que, ó Deus, tudo que fizermos nós venhamos ser bem-sucedidos para a honra e glória do teu nome. E nós venhamos também comemorar, Pai, o êxodo, a nossa saída do Egito, do mundo da escravidão do pecado, e a nossa travessia pelo Mar Vermelho, marcando o início de uma nova caminhada, de uma nova vida. Muito obrigado pela libertação, pela redenção, porque Jesus Cristo, não Moisés, o libertador lá de Israel do Egito, mas Jesus Cristo, o grande libertador, nos alcançou. E nós temos motivos para agradecer. E por isso, Pai, pedimos que o Senhor venha nos capacitar pelo Teu Espírito Santo, derramando desse amor sobre nós, porque só amando nós iremos conseguir cumprir a Tua vontade. Obrigado por tudo, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.